Certo, então, boa noite, queridos. Eu estive recentemente, hoje no caso, eu estive lutando um pouco com a saúde. Eu pensei que eu ia ficar gripado, né? Mas não tanto quanto eu achava que eu estaria, né? Na verdade, a última vez que eu fiquei assim, né, também foi num domingo. Eu tive que pedir substituição pro Vitor, por causa que eu acordei muito mal, mas aguentar um pouco Então, a gente vai continuar a nossa série no Evangelho de João. E hoje começaremos no capítulo 2, após 3 pregações no capítulo 1. Eu vou estar usando hoje a versão NVT. Mas antes de começar a nossa exposição, gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós falamos anteriormente, né? Vimos a introdução, né? Na primeira pregação, vimos a introdução do Evangelho de João, em que ele aborda os assuntos principais, né? Introduz os assuntos principais que ele vai conduzir ao longo do seu escrito. Ele nos introduz a Jesus Cristo como Deus, diz que Deus criou Adão e Eva para adorá-lo e para isso deu vida espiritual a eles, vida que posteriormente foi perdida por causa do pecado, e Jesus Cristo é o meio pelo qual essa vida pode ser restaurada. Também vimos sobre o ministério do precursor, João Batista, que veio para preparar o povo para Cristo, pregando arrependimento e batizando as pessoas. Ele sempre aproveitava as oportunidades para falar do Senhor. A gente disse isso na outra pregação. Vimos o encontro de João com Jesus e a afirmação que ele faz sobre Jesus, sobre ser o Cordeiro de Deus, mostrando que Jesus é aquele que põe fim definitivo no poder do pecado no mundo. No final do capítulo 1, Jesus começou a fazer seus primeiros discípulos e entendemos o propósito que Cristo tem para cada um de seus discípulos, para cada um de nós que somos discípulos, que é de transformar suas vidas, e isso ficou evidente quando houve a mudança do nome de Simão para Pedro. O caráter de Pedro deveria ser transformado como rocha, que é o significado do nome Pedro, né, que é rocha. Todo aquele que pratica o discipulado, ou seja, que se torna seguidor de Jesus Cristo, tem sua vida transformada. Pedro seria um dos líderes da igreja de Jerusalém, mas para isso seu temperamento inconstante precisava de transformação. Além disso, vimos a sinceridade de Natanael, que é elogiada por Jesus e nos mostra que todo discípulo de Cristo deve ser sincero. Então, é basicamente isso que nós vimos nas exposições anteriores, e vamos seguir hoje a nossa leitura agora no capítulo 2, dos versos 1 ao 15. Estarei usando a versão NVT aqui. Então, João, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um continha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora.
Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então, após o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, como diz o texto aqui, se passaram 3 dias. E naquele momento, eles estavam na Galileia, como a gente viu no versículo 43 do capítulo 1. Eles foram para a Galileia. Por esse tempo, informa o apóstolo João, ocorreu um casamento na cidade de Caná, como informa o texto aqui. Somos informados de que Jesus e seus discípulos foram convidados para esse evento. Mas não somente eles, como também a mãe de Jesus, Maria, também foi convidada para esse casamento. Dado que tanto a mãe como o filho foram convidados, é muito provável que um dos noivos fosse até um parente ou um amigo próximo da família. Agora, um detalhe importante aqui, relacionado aos costumes da época. Quando havia casamentos, é que era comum festas de casamento que festas de casamento durassem mais de um dia. Em certos casos, se a família fosse bastante abastada, bastante rica, a festa poderia durar até uma semana. Normalmente era o noivo que arcava com os custos do casamento. Imagina, né? Arcar com todos esses custos. Custos de uma semana de festa. Mas enfim. Nessa festa em particular, aqui, ocorreu algo bastante inesperado. E aquilo que decorreu a partir disso foi digno de nota do apóstolo João. A primeira situação que acontece é a falta de vinho na festa. A mãe de Jesus informa isso a ele. Ela soube disso provavelmente porque estava nos bastidores da festa, talvez até ajudando nas preparações. É por isso que ela entendeu isso antes de que ficasse evidente a todos da festa. A primeira situação... Desculpa, ele soube... Mas a questão principal aqui é a preocupação dela com esse fato. E de fato, faltar vinho era algo bastante sério. Afinal, os noivos recebiam os convidados e tinham um dever de serem hospitaleiros com eles durante a festa. Faltar bebida no meio da festa seria seria uma grande vergonha para o casal. Em alguns casos, havia ainda o risco da família da noiva encerrar o noivado. Então, o casamento não ia acontecer. Caso acontecesse uma vergonha dessas. Então, a situação era séria mesmo. Mas o interessante aqui é que Maria, sabendo do problema, foi falar com Jesus, apesar de que a profissão de Jesus era um carpinteiro, ele não era vinicultor, ou viticultor, eu não sei como é que se fala o nome. Mas com certeza ela sabia que seu filho era alguém especial. Afinal, um anjo veio até ela dizer que ela ficaria grávida do Espírito Santo e que ele seria filho de Deus. Maria teve fé de que ele poderia dar um jeito na situação, mesmo que fosse algo impossível. Essa mulher nos ensina um princípio fundamental na vida cristã. A nossa fonte de livramento nas piores situações deve ser o Senhor. Nem Maria, nem ninguém naquela festa podia solucionar o problema, mas essa mulher confiava em Jesus. Porque E onde você... Agora, quanto a nós, queridos, onde você está pondo a sua confiança nos momentos difíceis? Quando nada pode fazer diante das dificuldades, como você se comporta? Pensando em momentos críticos, né? Roberto e a Dona Rose, eles tiveram um momento até bem crítico recentemente, né? Antes da viagem para Moçambique, teve aquela situação com os comprovantes de vacina. Mas o que eu achei interessante é que eles mandaram um áudio no grupo de oração e o pastor Roberto mencionou como um pedido de urgência. Eles confiaram que só o Senhor podia agir no momento certo para dar esses comprovantes para eles. Não tiveram medo, não tiveram ansiedade, mas confiança. Tem ainda a situação do pequeno Levi, gente, que o Eduardo estava compartilhando esses dias. Né? A gente estava acompanhando recentemente e nós confiamos que Deus podia livrar ele, de fato livrou, ele está ali, né? Mas o interessante é que o Eduardo ele falou que a gente devia orar para que Deus, né, cuidasse dele. Porque os tratamentos não estavam dando certo, mas, de fato, agora, né, Deus livrou ele dessa pneumonia.
E nas situações da nossa vida, nas situações da sua vida, as quais não podemos controlar, podem muito bem nos deixar para baixo. Como um acidente de carro, perder alguém importante, perder o emprego. E eu queria, quanto a isso, voltar lá para o Salmo 34, o texto que o pastor Roberto esteve pregando recentemente. Podemos abrir lá, Salmo 34. Então, no Salmo 34, versículo 4, diz o seguinte: Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, o Senhor livrou Davi, o escritor do Salmo, dos medos que ele tinha. Na ocasião, como a gente ouviu do pastor Roberto, era o medo dos filisteus e do rei Abimeleque, o que eles podiam fazer com Davi. Já no casamento de Caná, havia o risco da vergonha e até da separação dos noivos. Mas quanto a nós, quando você bate o carro, qual medo você tem? Quando perde o emprego? Quando algo complicado na sua vida acontece, qual é o seu medo? Você fica desesperado ou chega diante de Deus em oração, pedindo para que Ele o ajude na situação? Diante de uma difícil situação, devemos seguir o exemplo de Maria e ir até a fonte correta e pedir para que o Senhor faça o que nós não podemos fazer, pois nada é impossível para Deus. Bom, mas seguindo o texto aqui de João, no versículo 4, nós vemos a resposta de Jesus para sua mãe. E olhem que coisa curiosa. Veja o versículo 4 de novo. Ele diz o seguinte, versículo 4: Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: Minha hora ainda não chegou. E, na verdade, essa resposta, num primeiro momento, parece ser bastante estranha e até mesmo desrespeitosa. Cara, imagina se, por exemplo, minha mãe chega para mim, por exemplo, hoje ela queria cortar as lenhas para botar no fogão a lenha, que ela queria se esquentar, e ela disse para mim que não tinha nenhuma lenha cortada. E aí, imagina se eu chego para ela e digo: mulher, isso não me diz respeito. Olha, gente, eu só sei que coisa boa não ia dar lá em casa. Mas, queridos, temos que, antes de tudo, colocar essa fala no seu contexto cultural. Chamar uma mulher de mulher, naquela época, não era desrespeitoso. Jesus até usa essa expressão em outros momentos. Olhem comigo João, no capítulo 4, o versículo 21. João 4, 21 diz: Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Então, aqui Jesus fala com uma mulher samaritana e, novamente, chama ela de mulher. Mas para nós parece interessante, mas no contexto da época, isso seria o equivalente a chamar de senhora. Até interessante que uma das versões bíblicas, das traduções bíblicas no português, que é a Nova Almeida Atualizada, ela traz um contexto, ela contextualiza essa fala. Elton, você pode botar Nova Almeida Atualizada em João capítulo 2, versículo 4? João 2,4. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Então eles meio que fazem essa tradução para o nosso contexto, né? Porque de fato era um jeito respeitoso de se referir às mulheres. Então já entendemos que Jesus não foi rude com a sua mãe, mas ainda fica outra dúvida. Ele disse que aquilo não lhe dizia respeito e que sua hora ainda não chegou. Mas sobre o que ele estava se referindo? Jesus sabia que havia um momento certo para cada coisa. Em João, no capítulo 7, no versículo 8, ele usa essa mesma expressão: a minha hora ainda não chegou. Ele vivia em submissão à vontade de Deus e não sobre as vontades das pessoas. Deus não age conforme as nossas vontades. O nosso desejo pode não ser o desejo do Senhor. Maria esperava que Jesus fizesse algo de acordo com o seu pedido. Jesus diz que não era bem assim. Quantas vezes esperamos e oramos por algo, mas Deus parece que demora para agir. Só que, na verdade, não é o tempo de Deus
para aquilo que estamos pedindo, mesmo que estejamos pedindo algo bom. Assim como Maria não estava pedindo algo ruim, era algo bom. Mas ela logo entendeu que as coisas não devem ser conforme a vontade dela, mas sim conforme a vontade dele, do Senhor. Então entrega o controle da situação nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Olhem comigo de novo. Não botei aqui. E se Deus ajuda quem nele confia, corremos o risco de não sermos ajudados. Se não confiamos nele, nós corremos esse risco. Então entreguem a sua confiança no Senhor. Então, agora seguindo no texto, João nos diz que havia 6 potes de pedra por ali onde estava acontecendo a festa. Esses potes eram usados nas cerimônias de purificação judaicas. E novamente precisamos entender o contexto cultural da época. Os judeus tinham por costume lavar as mãos antes de comer, bem como os pratos, talheres, copos e demais instrumentos que eles iam usar nas refeições. Essa lavagem não era relacionada com hábitos de higiene, mas sim tinha um significado espiritualizado. Os judeus pensavam que suas tarefas diárias, o dia a dia deles, deixavam eles impuros, e ao comerem precisavam se purificar. Por isso sempre tinham essa cerimônia de purificação. E o comum dessa cerimônia era usar água. A própria lei de Deus prescrevia purificação com o uso de água. Nas aulas do nosso professor e pregador Kelvin, ele tem nos ensinado sobre o tabernáculo. E tinha dentro do pátio do tabernáculo uma bacia de bronze com água. O que era o significado dessa bacia e da água? Pode nos dizer, Cal? Exatamente. A ideia da água era a ideia, a água era usada como purificação, como símbolo de purificação. Essa lavagem com água tinha esse simbolismo na lei de Deus. O grande problema nos tempos de Jesus era que os judeus começaram a até extrapolar a lei. Criaram várias tradições adicionais como essas cerimônias de purificação ao comerem. Coisas que Deus nunca havia instruído, esse tipo de coisa. Tanto que havia um conflito entre Jesus e os mestres judeus, justamente porque ele não cumpria as tradições dos judeus. Olhem comigo, abram comigo Marcos, no capítulo 7, os versículos 1 ao 4. Então, Marcos 7, no capítulo 7, versículo 1, diz: Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, a tradição dos judeus era se lavar como forma de purificação. E essa cerimônia de lavagem também acontecia nos casamentos. E a gente fica evidente no texto, porque eles tinham ali 6 potes, né, que eles usavam para a purificação. Mas, gente, pensem só. Eram 6 potes que cabiam entre 80 e 120 litros de água. Então, eles tinham usado mais ou menos 600 litros de água nessa cerimônia. Cara, é muita água. Eu até lembro a vez que o Alaor e o Eduardo estavam instalando a caixa d'água pro cunhado dele. Era uma caixa de 500 litros. E, gente, era muita água. Cara, cabia muita água naquela caixa. Então, a gente dá para ter uma ideia, né, de o quanto de água tinha naquela cerimônia. Jesus pede que os potes sejam enchidos com água e depois pede para os empregados tirarem um pouco e levarem para o mestre de cerimônias.
Esse mestre de cerimônias era alguém normalmente responsável pelo casamento. E é interessante que os empregados seguem as instruções de Jesus. Notem no versículo 9, nos é dito que eles serviram o mestre de cerimônias e ele provou sem conhecer a procedência daquela água transformada em vinho milagrosamente. E João ainda sublinha um detalhe no texto, de que os empregados sabiam da procedência dessa água, ou desse vinho, no caso. Sabiam que aquela bebida tinha vindo dentro de um pote com água. Levar água soaria como uma instrução um tanto incompreensível para eles, mas que precisava ser cumprida com fé naquilo que Jesus tinha dito. O responsável pela festa prova o vinho e diz que era o melhor vinho da festa, talvez até o melhor que ele já tinha provado. A questão aqui é que Jesus produziu o melhor vinho de todos para as pessoas. Ele supriu as necessidades das pessoas na festa. E é interessante aqui, queridos, pensarmos um pouco sobre a simbologia do vinho. No Antigo Testamento, o vinho era relacionado com alegria. Abram comigo Salmo 104, os versículos 14 e 15. Então, aqui nesse salmo, o salmista ele louva a Deus. O título desse salmo, ele é, em algumas Bíblias, né, é o louvor ao Deus Criador. E é justamente isso que o autor do salmo tem em mente, né, esse louvor à criação. E olhem os versículos 14 e 15, olhem o que diz. Salmo 104. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham o seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. Então aqui o salmista louva a Deus pelo vinho que Deus provê aos homens, que faz alegrar o coração. E vejam ainda outra passagem em Juízes, capítulo 9, versículo 13. Então, capítulo 9, versículo 13 diz: Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então, esse texto é referente a uma parábola de Jotão, um dos filhos de Gideão, e aqui ele diz que o vinho era algo que alegra a Deus e os homens. Essas são algumas passagens que relacionam o vinho como um símbolo de alegria. E, queridos, o fato de Jesus estar em um casamento e provendo o vinho ilustra uma realidade espiritual que existe quando, de fato, ele está presente. Se Cristo está em suas vidas, ou, nesse caso, em seu casamento, né, por assim dizer, aqui no casamento, haverá garantia de alegria plena e abundante, isso de forma sobrenatural. A carta de Tiago, no capítulo 1, verso 2, vai nos dizer que devemos considerar motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarmos por provações. E com certeza esses são os momentos mais difíceis de termos, de fato, esse sentimento. Como isso é possível? Com a presença de Cristo somente, que age de forma sobrenatural para que tenhamos isso, para que tenhamos essa alegria nos momentos difíceis. Quando temos um relacionamento com Ele, né, e isso se mostra em nossas orações, em nosso desejo de ser parecido com Ele. A vida espiritual que Jesus dá, e que eu tinha mencionado na primeira pregação, deve estar ativa em nossas vidas. Só assim desfrutaremos da alegria plena do Senhor. Mas, se o que você experimenta em seu casamento, ou em seu trabalho, ou no seu dia a dia, for algo diferente disso, for algo contrário disso, o que te falta? É algo para se perguntar. Será que não é necessário uma avaliação sincera de como está o seu coração? A gente falou sobre a importância da sinceridade do discípulo na pregação anterior. E a sinceridade é algo muito importante para nós. Existe ainda um outro detalhe que podemos notar no texto de João,
pelo fato de Jesus estar provendo vinho às pessoas. O vinho é uma bebida alcoólica, né? Todo mundo sabe, e pode levar à embriaguez. Só que Deus condena a embriaguez. Aliás, somente abrindo um parênteses aqui, pequeno, não tinha condições de uma festa com vinho. Se as pessoas tomassem vinho nessa festa, não tinha como durar muito tempo. Até porque bebendo álcool puro as pessoas ficariam embriagadas rapidamente. Só que era comum, na época, diluir vinho puro em água. Podia ser feito em 1 parte de vinho por 3 partes de água, ou até em 10 partes de água. De forma prática, seria, por exemplo, se tu tivesse 250 ml de vinho, você diluiria em 750 ml de água, e aí você teria 1 litro de bebida, e seria uma bebida bastante diluída, e o efeito, o torpor que o vinho daria seria muito fraco. E dessa forma as pessoas poderiam beber em maior quantidade sem ficarem embriagadas. Fechando parênteses aqui, Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, para não nos embriagarmos com o vinho que leva à libertinagem. Mas, queridos, o fato de Deus estar abençoando as pessoas da festa não era motivo para que eles usassem a bênção da forma errada. Pois assim como o vinho pode tornar alguém alcoólatra, o dinheiro também pode... o dinheiro que pode ser uma bênção de Deus pode tornar uma pessoa gananciosa. Deus não é culpado pela má administração das bênçãos que Ele nos provê. Cabe a cada um de nós sermos prudentes e não cairmos em pecado com aquilo que recebemos do Senhor. Mas então, no último versículo do texto de hoje, João fala que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou diante das pessoas. Interessante que João chama todos os milagres de Jesus no seu evangelho de sinais. Essa palavra nos informa que cada milagre tinha um significado espiritual. Em cada sinal, Deus queria manifestar sua glória através de Jesus. Olhem o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso nos céus. Então, aqui nesse texto, nesse versículo, é dito que o Filho é a manifestação perfeita da glória de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, e na verdade essa pergunta já foi feita. Né? O que é de fato a glória de Deus? Bom, na verdade não preciso perguntar porque o Jonas já respondeu, né? O que significa essa expressão? De forma muito sucinta, a glória de Deus são todas as suas características. Vamos falar de forma bem sucinta. São as características de Deus. Deus é poderoso, bondoso, onisciente, paciente, entre tantas outras características que nós vemos na Bíblia. O que é então glorificar a Deus? É mostrar as características de Deus, que Deus tem. A Bíblia nos fala que toda a humanidade foi criada para glorificar a Deus. Isto é, mostrar as características de Deus através de nossa vida. Se Deus é amoroso, sejamos também amorosos. Se Deus é paciente, sejamos também pacientes. Se você glorificou Deus hoje, por exemplo, é porque você fez algo que mostra uma característica de Deus. Mas, queridos, nós somos limitados nessa demonstração das características. E tem outras que nós nem podemos mostrar. Como poder, onisciência, nós não temos isso. Por isso que Hebreus, o texto que a gente leu agora, diz que o Filho é a expressão exata de Deus. Ele pode mostrar poder e onisciência. E por isso João apresenta alguns milagres de Jesus e chama eles de sinais, porque sinalizam que Jesus é de fato Deus. Nesses sinais, na forma como João relata eles, vemos a realidade de Jesus. Vemos quem Jesus é, vemos quem Deus é, já que Jesus é Deus. Mas não só isso, como também vemos a nossa realidade. Em alguns dos sinais desse evangelho, Jesus faz um discurso mostrando alguma realidade espiritual. E o irmão Alaor até mencionou na sua pregação anterior, aqui que Jesus fala de si mesmo como o pão da vida.
E isso acontece depois de ele ter feito um sinal, a multiplicação dos pães. E aí ele relaciona isso com uma realidade espiritual. Em Caná, Jesus glorificou a Deus com esse milagre, mostrando que Deus tem poder para transformar todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. E que ele também socorre quem dele se aproxima. Então fica a pergunta: você já glorificou, ou melhor dizendo, mostrou algo de Deus hoje? Ou durante a sua vida tem mostrado? Você tem mostrado quem Deus é no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia? Então, queridos, que sejamos abençoados por Deus mediante a confiança que temos nele. Sejamos prudentes no uso das bênçãos de Deus para nós. E no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, demonstremos quem Deus é, através de nossas vidas e de nossas atitudes. Oremos então. Pai amado, quero chegar à tua presença e te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é rica em nos mostrar, Pai, quem tu és por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos mostra, Senhor, quem tu és de fato, porque ele foi o Deus encarnado, ele é Deus, Senhor. Ele pode nos socorrer, Senhor, e de fato que possamos confiar nele nos momentos difíceis, assim como Maria confiou, Senhor. Que de fato possamos aproveitar das bênçãos que tu nos dá, Senhor, mas de forma prudente, porque toda bênção, Senhor, que tu nos dá pode se tornar um pecado, Pai. Se de fato administrarmos isso de forma incorreta. Pai, que tu sejas o nosso Senhor em nossas vidas, que possamos demonstrar quem tu és, Pai, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos exemplos, que mostremos características de ti, Senhor, que mostremos o teu amor, que mostremos como tu é sábio, Senhor, como tu é bondoso, e que assim seja, Senhor, por louvor da tua glória, Senhor. Isso que é te glorificar, Senhor. E é isso que nós queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.